Como eu disse, o tema hoje é uma vida mínima. Eu estou dentro dessa série que o Anésio iniciou há algumas semanas, chamada Vida e Obra de Jesus, e eu gostaria de prosseguir nela, abordando alguma coisa que a gente consegue identificar na vida de Jesus e que me chama demais a atenção. Existe no nosso tempo, gente, uma tendência que algumas pessoas chamam de minimalismo, né? É mais ou menos a ideia de nós começarmos a esvaziar a nossa vida daquele monte de coisas inúteis que a nossa vida tem, e nós passarmos a dar mais importância para aquilo que de fato é importante. Eu acho muito curioso essa tendência ao tal minimalismo, porque ela vai bem que na contracorrente daquilo que nós encontramos hoje em dia. Afinal, nós vivemos numa sociedade caracterizada pela abundância de tudo, não é? Abundância de ofertas, né? O tempo todo eles estão bombardeando a gente com propaganda, com oferecimentos à torto e à direito. A gente nem tem mais como fugir de tanta propaganda. Eu estava dizendo hoje, se não me engano, para minha família, que uma das coisas que me bronqueia é que no elevador do prédio onde eu moro colocaram uma televisãozinha, né? E nessa televisão, no elevador, eu não sei para que se precisa de uma televisão no elevador, né? Mas enfim, colocaram uma televisãozinha lá, e nessa televisão passa propaganda o tempo todo. Eu já vejo propaganda na televisão, né? Eu já recebo propaganda nos e-mails. O e-mail que eu tenho abre um treco do lado assim, cheio de propaganda que eu não gostaria de ver, mas aquilo fica me bombardeando o tempo todo. Agora, quando eu entro no elevador do prédio onde eu moro, também sou bombardeado com propaganda. O tempo todo isso fica caindo em cima da nossa cabeça, né? Abundância de ofertas, abundância de informações. A gente não tem tempo mais para lidar com tanta informação que a gente recebe. Abundância de recursos, por exemplo, recursos tecnológicos. Nós temos hoje várias coisas para fazer a mesma coisa que fazíamos antes, né? Engraçado, aquilo que há 30 anos atrás eu fazia usando uma máquina de escrever, porque era tudo que eu tinha para preparar, seja os meus estudos, aquilo que eu ia fazer. Hoje eu tenho um notebook, eu tenho um iPad, eu tenho impressora, tenho um monte, né? Tem um aparato tecnológico enorme, e cada vez mais a gente começa a acreditar que nós precisamos de todas essas coisas, né? É tanta abundância na nossa vida, é tanta abundância de oferta, que nós não percebemos que a nossa época também é uma época abundante em problemas, né? Não temos tempo de perceber isso, né? Assim como tem também muita oferta, tem também muito problema no nosso tempo, mas nós não conseguimos perceber isso simplesmente porque estamos ofuscados por esse monte de coisas que fica se derramando sobre nós o tempo todo. Pois bem, contra tudo isso, os minimalistas sugerem para a gente que a vida não precisa ser tão cheia de coisas assim. Uma pessoa que eu conheço disse recentemente o seguinte: a vida é mínima, mas nós vamos agregando a ela plugins e a tornamos lenta, pesada, insuportável. É que nem aquele programa de computador que em si ele é redondo, ele é lento, mas você vai anexando tanta coisa nele, os tais plugins, né? As extensões que fazem uma coisa e outra, e o teu programa de computador acaba ficando pesado, já não roda direito mais, né? O seu iPad, por exemplo, está tão cheio de aplicativos que você baixou, usou uma vez só e esqueceu, e você reclama que ele está lento agora. Está lento porque está cheio demais, tem coisa demais nele. Assim como acontece com os nossos aparelhos, a nossa vida vai ficando tão cheia de coisas, vai ficando tão pesada, que quando nós nos damos conta, nós perdemos a alegria de viver. Ela deixou de ser gostosa de viver. Pois bem, olhar para Jesus e tirar da vida de Jesus algumas lições para a nossa própria vida, é o que o Anésio está tentando fazer com a gente nesses domingos, nessa série sobre a vida e obra de Jesus. Eu quero continuar nessa pegada com vocês hoje, porque eu estou convencido, gente, de que o exemplo de Jesus nos torna mais humanos. Se há uma necessidade no mundo hoje, é de olhar para Jesus, para que nós possamos nos tornar mais humanos, como Jesus é humano. Olhar para o exemplo de Jesus nos ajuda a viver a nossa vida de uma forma mais intensa e mais plena. Então é isso, é a isso que eu gostaria de convidar vocês nessa noite. Eu queria que a gente refletisse juntos sobre um trechinho que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 15.
O Evangelho diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou para Jesus: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes recomendou, quer dizer, disse para os discípulos todos, né? Tenham cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Queria chamar a atenção de vocês para essa frase de Jesus: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu acho que uma época como a nossa, onde tudo é medido e valorizado em termos de quantidade, precisa refletir sobre isso que Jesus falou. Jesus tem uma abordagem minimalista da vida. Jesus tem uma abordagem da vida que prioriza aquilo que é essencial. E eu acho que vai fazer bem para mim e para você conhecermos um pouquinho disso hoje. Agora, gente, Jesus diz que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Se é assim, se a vida não consiste nisso, a pergunta que surge é: em que consiste a vida afinal? Ou colocando a pergunta em outros termos, qual é, afinal de contas, o recheio da vida? O que é que faz a vida ter graça efetivamente, né? O que é que faz que a vida não seja, por exemplo, como 2 fatias de pão sem nada, sem recheio nenhum, né? O que é que faz a vida ter graça como um belo sanduíche? O que é que faz a vida, afinal de contas, não ser tão inútil quanto uma fronha sem travesseiro, não é? O que é, afinal de contas, o recheio da vida? Qual é ele? Se o exemplo de Jesus nos encoraja a vivermos uma vida mínima, ou seja, uma vida desapegada das coisas sem importância, é porque essa vida mínima vai ser uma vida concentrada naquilo que de fato tem valor. E é para isso que eu gostaria de atrair o seu olhar nesse momento. Nós precisamos concentrar a nossa vida naquelas coisas que de fato são importantes. Elas precisam ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Essa é a abordagem minimalista que nós precisamos começar a praticar. É para essa vida mínima que o Evangelho nos convida. A partir do exemplo de Jesus, nós podemos perceber algumas coisas e podemos tirar para nós algumas aplicações importantes. A primeira, para a qual eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é a seguinte: o olhar de Jesus sempre priorizava pessoas e não coisas. O olhar de Jesus sempre priorizava pessoas e não coisas. Em outras palavras, para Jesus, pessoas eram sempre mais importantes do que coisas. Na verdade, isso fica claro num monte de passagens do Evangelho. Dá para a gente dizer que a vida inteira de Jesus foi vivida segundo esse princípio. Mas para nos ajudar aqui, eu vou isolar uma declaração apenas de Jesus e gostaria que a gente refletisse sobre ela. Lá em Mateus 12, versículos 11 e 12, Jesus diz assim, o texto bíblico diz: ele lhes respondeu, quer dizer, Jesus aqui está respondendo a um grupo de religiosos que questiona o fato dele, Jesus, ter curado um homem em dia de sábado, num dia de descanso religioso. Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Vejam bem, gente, como eu disse, Jesus tinha ajudado um homem no sábado, tinha curado um homem no sábado, e os religiosos estavam acusando Jesus por causa disso, porque era o dia de descanso, não se pode trabalhar no sábado, né? Não se pode fazer isso no sábado. Jesus aqui está tentando acertar o foco dessas pessoas, Jesus está tentando fazê-las rever as suas prioridades. Era permitido para aquela religião, mesmo havendo toda uma lei que dizia é preciso descansar no sábado, era permitido para aquela religião que a pessoa tirasse uma ovelha do buraco se a ovelha tivesse sofrido um acidente. E isso era permitido por uma razão muito clara, né? A ovelha era uma parte fundamental das dinâmicas econômicas daquela sociedade. Aquela era uma sociedade pastoril. Se um homem perdesse uma ovelha, ou perdesse um animal de carga, um animal de trabalho nos campos, ele teria
provavelmente muitas dificuldades. Então era permitido ajudar um animal que sofria um acidente desses no sábado, né? É importante a gente entender aqui, pessoal, que a ovelha não está sendo encarada pelo valor intrínseco dela, o valor que o bichinho tem em si mesmo aqui, né? Graças a Deus, nossa sociedade se tornou um pouquinho melhor nesse sentido. Hoje nós aprendemos a valorizar os animais pelos animais, né? Aprendemos, por exemplo, que os animais não podem ser tratados com crueldade, devem ter um bom tratamento. Eu duvido que certas empresas de carne façam isso, né? Pelas notícias, se são verdadeiras as notícias que eu ouço por aí sobre transporte de bois que vão para o matadouro, eu tenho certeza que muita empresa não trata bem os seus animais. Mas nós estamos aprendendo a fazer isso. Para nós é uma judiação um bicho ser maltratado. Isso é muito bom. Agora, nesse momento aqui, essa sociedade não tinha esse olhar ainda, né? A ovelha estava sendo encarada aqui pelo valor econômico que ela tinha naquele contexto, não é? Jesus aqui não está preocupado exatamente com ovelhas, né? Ele está preocupado com gente, e a ovelha está sendo usada aqui como um exemplo. Na verdade, Jesus está tentando mostrar um absurdo que havia na maneira de viver daquelas pessoas, né? Eles quebravam o descanso do sábado para ajudar um animal, por causa do valor econômico que esse animal tinha, mas não quebravam o descanso para ajudar um ser humano. E Jesus está dizendo: o ser humano vale muito mais do que um animal. Gente, é muito ruim quando nós valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Isso é muito ruim. E nós vivemos num tempo em que se faz isso o tempo todo. Pior ainda, nós vivemos num tempo onde as próprias pessoas são transformadas em coisas. De todas as coisas que existem, a mais perigosa é o dinheiro. Não é por acaso que a Bíblia vai dizer para a gente, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que o dinheiro é tão perigoso? O dinheiro é perigoso porque ele é a única coisa que tem o poder de coisificar. O que quer dizer isso? Ele é a única coisa que tem o poder de transformar gente em coisa. Vocês já notaram que por causa do dinheiro, muitas vezes pessoas são tratadas como coisa? O dinheiro tem esse poder coisificante, esse poder de pegar um ser humano e transformar esse ser humano num mero instrumento, né? Tem muita gente por aí que, isso infelizmente é um mal muito frequente entre os gerenciadores e administradores, que olham, por exemplo, o seu pessoal, as pessoas que trabalham na sua empresa, como números de carteira profissional, né? Olham aquilo lá como instrumentos. Tem a máquina, tem os parafusos da máquina, tem o óleo da máquina e tem o operário que opera a máquina. E para o administrador está tudo no mesmo nível. Isso quando não está num nível pior, porque não tem que pagar 13º para a máquina, mas tem que pagar para o empregado que opera a máquina, né? Então, no final das contas, as pessoas acabam olhando outros seres humanos como se fossem coisa, e fazem isso por causa do dinheiro. Fazem isso, por exemplo, por causa do maldito lucro que querem ter numa determinada atividade. Não é isso que nós encontramos em Jesus. O exemplo de Jesus nos leva para uma direção muito oposta a isso. Agora, vamos trazer a coisa para mais perto da gente. No dia a dia, muitas vezes eu e você cometemos esse erro, que é o de dar mais importância às coisas do que às pessoas. Vocês querem ver alguns exemplos? O filho quebra o vaso mais precioso da mãe, né? Pronto, já é suficiente para que a mãe perca de vista que o filho é filho, porque afinal o filho quebrou o vaso. Ou então, a mulher arranha o carro do marido. Mas pode acontecer também que o marido arranhe o carro da mulher, e isso é mais frequente do que vocês imaginam, né? E aí a mulher ou o marido perde de vista também que ali é sua esposa, é seu marido, é a pessoa querida, é a pessoa que ama, e acaba colocando o valor do carro na frente de tudo na relação entre eles. Gente, uma coisa é apenas uma coisa. Entendem isso? Eu sei que parece óbvio o que eu estou falando, né? Eu saí de casa para ouvir o Rui falar obviedade aqui para mim hoje, né? Mas tem algumas coisas óbvias que a gente precisa escutar. Uma coisa é apenas uma coisa. Ela pode ser cara, ela pode ter o valor dela, certamente ela tem o seu valor, mas de forma alguma esse valor é maior do que o valor daquela pessoa que está perto da gente.
Então prestem atenção nisso. Quando chegar o momento de reagir diante da perda de alguma coisa, seja o vaso quebrado, né, o vaso que o filho quebrou, seja o carro que o marido ou a mulher arranhou, seja o prejuízo que a empresa vai sofrer se não demitir não sei quantos funcionários, quando chegar o momento de reagir diante da perda de alguma coisa, pare, tire os olhos da coisa, o vaso, o carro, o dinheiro, do prejuízo, né? Tira os olhos da coisa e coloque os seus olhos nas pessoas. O filho que hoje está com você na sua casa, você está brigando com ele, mas amanhã ele vai estar fora de casa tocando a própria vida e você vai ficar morrendo de saudade dele. A esposa ou o marido, que é aquela que você escolheu para dividir a vida, e agora por causa de uma ninharia, você vai ficar de mal com essa pessoa. Esses empregados, que não são meros números de carteira profissional, são gente com dons e talentos únicos, são gente com história, são gente com família. Tire os olhos das coisas e coloque os seus olhos nas pessoas. Quando nós fazemos isso, gente, quando nós damos o primeiro lugar às pessoas, nós tornamos a nossa vida mais simples. Sabem por quê? Porque nós já não precisamos mais nos estressar por qualquer coisa. Coisa já não é mais o mais importante na nossa vida. Então a gente não fica mais estressado por qualquer coisa. Nós estamos valorizando aquilo que de fato tem valor. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. Pessoas são mais importantes do que coisas. Mas além disso, o exemplo de Jesus para nós, e aquilo que nós podemos tirar desse exemplo, vai além. Além de nos ensinar a dar o primeiro lugar a pessoas e não a coisas, Jesus nos mostra também algo interessantíssimo. Ele sempre esperava o melhor das pessoas. Jesus sempre esperava o melhor das pessoas. Isso é muito impressionante na maneira de ser de Jesus. Quando Jesus se relacionava com alguém, ele sempre nutria as melhores expectativas em relação a essa pessoa. Vamos pegar aqui o exemplo que talvez seja o mais clássico de todos, né? Pedro, amigo de Jesus. Pois bem, Jesus sabia que Pedro, seu amigo, era mais impulsivo do que confiável. Vocês querem saber que tipo de pessoa Pedro era? Pedro era do tipo de pessoa que chutava o escanteio e depois corria para a área para cabecear para o gol. Entendem isso? Chutava o escanteio, né? Aí corria lá para a área para cabecear para o gol. Esse era o tipo de pessoa impulsiva, né? Aquela pessoa que nem sabe direito se vai poder fazer, mas já se compromete em fazer e diz: não, eu primeiro me comprometo, depois eu corro atrás para ver se eu consigo fazer. Eu não vou criticar Pedro por ser assim não, porque em grande medida eu sou assim também. Eu já entrei em projetos na minha vida que se eu tivesse pensado 2 vezes antes, eu não teria entrado, né? Mas eu pensei, é melhor eu chutar logo agora, aí eu corro atrás para ver se eu consigo, né? E me esforço e tento resolver. Tem muita gente que é assim, né? Talvez você seja assim, eu esteja sendo ouvido por muita gente que também costuma fazer isso. Isso não é errado em si. O problema do Pedro é que ele chutava o escanteio, corria para a área, mas quase nunca chegava na área a tempo. Esse era o problema do Pedro, né? Quase nunca ele estava ali na hora de cabecear efetivamente. Ele se comprometia, né? Era fácil para ele se comprometer, mas levar até o fim o compromisso já era muito difícil. Jesus sabia que Pedro era assim. Por exemplo, Pedro está ali dizendo para Jesus: mestre, eu vou morrer pelo Senhor se for preciso. Jesus está ouvindo isso e está sabendo que dali a pouco, aquele sujeito que está dizendo isso para ele, vai negá-lo até ter conhecido, né? Vai dizer: não, eu nunca conheci esse cara. Todo mundo conhece esse detalhe da biografia de Pedro, né? Pois bem, mesmo sabendo das debilidades de Pedro, a atitude de Jesus não foi a de dizer para Pedro: ah, Pedro, você é só um falastrão, com você é só conversa. De jeito nenhum. Vejam só o que Jesus diz para Pedro, de acordo com Lucas 22, versículo 32. Mas eu orei por você, Pedro, diz Jesus, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vocês estão percebendo o que Jesus está fazendo aqui? Ele sabia que Pedro ia dar mancada, mas ao mesmo tempo ele sabia
sabia que Pedro era sincero. E ao falar dessa maneira, Jesus demonstra saber que Pedro ia voltar atrás, né? Ele sabia que aquele cara ia se arrepender da sua fraqueza. Jesus conhecia o coração de Pedro, e num movimento de confiança, ele ainda encarregou esse homem de cuidar dos irmãos dele quando se arrependesse. Pedro, ó, você vai dar mancada, mas você vai se arrepender quando você se arrepender, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Interessante como Jesus confiava nas pessoas, esperando delas sempre o melhor. Alguém pode dizer, não, Jesus era ingênuo ao fazer isso. Na verdade, uma leitura atenta dos evangelhos vai nos mostrar que Jesus não tinha nada de ingênuo, né? Mais até do que isso, Jesus era extremamente crítico. Ele tinha uma capacidade de análise crítica do momento em que ele vivia, bastante grande, bastante desenvolvida. Por exemplo, em certa ocasião chegaram para Jesus e disseram para ele que Herodes, o governante da Judéia, estava a fim de matá-lo, né? Quando disseram isso para Jesus, olhem só a resposta que Jesus deu. Isso está em Lucas 13, versículo 32. Ele respondeu: digam àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Entenderam isso? Chegaram para Jesus e disseram: ó, o Herodes, que é o governante, quer te matar. Jesus sabia perfeitamente quem era aquele cara. Jesus sabia que Herodes não era um governante, Herodes era uma raposa. O que significa isso? Era alguém interessado apenas em se aproveitar do poder que tinha, para explorar o máximo de pessoas que pudesse explorar, igualzinho uma raposa no galinheiro. Esse era Herodes, né? Jesus dá uma resposta curta e grossa, ele diz: digam àquela raposa. Ele sabia perfeitamente de que tipo de homem Herodes se tratava, não é? Mas a perspectiva crítica é clara aqui em Jesus, né? Ele conhecia aquele homem acerca de quem ele estava falando, né? Um outro texto ainda que vai nos ajudar a ver como Jesus não era ingênuo, está em João, capítulo 2, versículos 23 e 24. O texto diz assim: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Sempre achei esse texto impressionante, porque as multidões estão andando atrás de Jesus por causa das coisas que ele fazia, mas ao mesmo tempo o texto mostra que Jesus não era ingênuo em relação às multidões. Jesus sabia que no meio daquela multidão havia muita instabilidade, né? É interessante notar que Jesus não era do tipo que se empolgava com as multidões, né? Que olhava assim e dizia: está vendo que maravilha, todo esse pessoal gosta de mim, onde eu for eles vão fazer o que eu quiser, etc. Jesus não fazia isso. Jesus sabia perfeitamente, conhecia perfeitamente a instabilidade das multidões, né? Interessante nesse sentido ainda, o Evangelho de João também nos mostra, depois do episódio da multiplicação dos pães, as pessoas começaram a correr ainda mais atrás de Jesus, porque ouviram que além de tudo agora, ele também dava pão para as pessoas, não é? As pessoas vão ainda em maior número atrás de Jesus, e Jesus, longe de se empolgar, percebia logo qual era daquelas pessoas, percebia logo por que elas iam atrás dele. Capítulo 6 de João, versículo 26, Jesus diz assim: a verdade é que vocês estão me procurando, porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. É isso. Vocês estão vindo atrás de mim porque ouviram falar dos pães, porque comeram os pães e estão querendo mais pão. É isso, né? Jesus mostra com isso perceber que no momento, eventualmente, em que aparecesse uma outra pessoa dando pão, né, ou oferecendo pão em condições mais fáceis que as de Jesus, aquela multidão ia imediatamente correr para outro lugar, para obter pão em outro lugar também. Jesus não era ingênuo. Em outras palavras, com seu olhar crítico, Jesus sabia que as multidões eram instáveis. Mas aqui está o ponto que eu quero destacar para vocês. Esse olhar crítico não fazia de Jesus alguém negativo. Entendem isso? Esse olhar crítico, essa percepção acurada da instabilidade das pessoas, ou dos interesses que levavam as pessoas a segui-lo, isso não levava Jesus a se tornar negativo, não fazia dele uma pessoa repassada de negatividade. Mesmo conhecendo as fraquezas e instabilidades dos seres humanos, ele sabia esperar o melhor das pessoas.
Mesmo sabendo que as multidões não estavam muito interessadas nele, estavam mais interessadas naquilo que ele fazia, mesmo assim, Jesus se compadecia delas. Lucas 9:11 diz assim: mas as multidões o seguiram, ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus. Interessante isso. Ele sabia, ele conhecia perfeitamente, mas ao mesmo tempo ele as acolhia. Ele esperava o melhor das pessoas. Gente, em geral, e vocês vão concordar comigo nisso, acredito, em geral nós somos criaturas de extremos, né? Ou nós estamos naquele extremo da abertura mais ingênua, ou seja, para nós todo mundo é bom, tudo é bonito, o mundo é cor-de-rosa, né? Ou então nós estamos naquele outro extremo, naquela atitude ressabiada, aquela atitude negativa de quem vive com os pés atrás em relação a todo mundo. O exemplo que Jesus nos dá é um exemplo que nos permite olhar as pessoas sem esse pessimismo negativista. Entendem isso? Olhar as pessoas sim, de forma crítica, sabendo, conhecendo, compreendendo as limitações e os interesses em jogo, mas não permitindo que esse olhar crítico nos torne negativos. Eu vejo muito cinismo e muito desencanto no nosso tempo. As redes sociais estão repletas disso, estão repletas de cinismo, estão repletas de desencanto. Nós olhamos uma pessoa que se aproxima da gente na rua e imediatamente a gente fica preocupado achando que pode ser um ladrão. É ou não é verdade? Se você vê alguém conversando com uma criança na fila do supermercado, por exemplo, né, um senhor conversando com uma criança assim, passa todo tipo de pensamento pela sua cabeça, menos que ali pode estar simplesmente um homem bom que gosta de criança, um bom pai, um bom tio, um bom avô. Porque nós estamos sendo doutrinados a esperar o pior das pessoas. Por conta dessa quantidade de lixo que os meios de comunicação colocam na nossa cabeça, nós estamos sendo doutrinados a esperar sempre o pior de todo mundo. Bom, gente, vamos ser sinceros, é verdade que às vezes vem o pior mesmo, né? Eu falei de ficar na rua olhando, porque todo mundo está com medo que venha o ladrão, às vezes o ladrão vem, né? Outro dia, recentemente, num domingo, logo depois do culto, 2 ladrões na Vila Holanda me levaram, né, aliança, relógio e celular, levaram, né? Não gostei nem um pouquinho disso, claro, né? Mas levaram. Então, às vezes as coisas ruins acontecem mesmo, né? Agora vem cá, gente, por que existe gente ruim e mal intencionada por aí? Isso quer dizer que todo mundo é assim? Digam vocês, todo mundo é assim? Será que tem gente boa por aí? Eu creio que sim. E vou além até, eu creio que mesmo aqueles que cometem esses atos ruins, mesmo aqueles que cometem crimes deliberadamente, eu preciso pensar sobre essas pessoas, que elas também são vítimas em alguma medida. Ora, no momento que eu fui roubado, eu fiquei bravo com quem me roubou, claro que não na frente, né? Na frente eu tranquilizei os 2 garotos, porque eram 2 garotos, né? Um deles estava tentando arrancar minha aliança da mão, né? E acho que a mão estava, por causa do calor, estava um pouco inchada, a aliança não saía. Eu falei para ele, calma, o dedo está inchado, calma, espera um pouquinho que eu tiro, né? Tirei e entreguei para ele. Eu estava quase perguntando para os 2 ladrões se eles queriam um passaneura, né? Água com açúcar, porque os 2 estavam nervosos, né? Depois que eles saíram, eu fiquei muito bravo, porque me roubaram. Afinal, né, o relógio era presente da minha esposa, o celular foi presente da minha esposa, né? A aliança é a aliança do nosso casamento. Que droga isso! Mas no dia seguinte, eu estava no ônibus indo para o trabalho, e lá no ônibus me ocorreu uma coisa. Me ocorreu que aqueles 2 rapazes que me assaltaram também são vítimas. Eu fui vítima. Mas aqueles 2 moleques que me assaltaram também são vítimas, porque nós vivemos numa sociedade ruim, uma sociedade doente, que enseja, que provoca esse tipo de comportamento. Queria que vocês entendessem isso. O roubo e a violência, gente, são o outro lado da moeda de uma sociedade que cultua a riqueza e o bem-estar, mesmo sabendo que não tem riqueza e bem-estar para todos. Nós vivemos numa sociedade que coloca acima de tudo a riqueza e o bem-estar, mas nós sabemos que não dá para todo mundo ser rico, nós sabemos que não tem bem-estar para todo mundo, que tem gente que nunca vai ver a cor desse bem-estar. Pois bem, quem vive numa sociedade como essa, tem que entender que a violência é o outro lado dessa moeda. Para
acabar com a violência, tem que primeiro acabar com esse lado da sociedade que faz com que riqueza e bem-estar sejam o privilégio de alguns poucos. Vocês estão me entendendo? Então eu acordei para esse fato. Eu não posso ficar bravo com os dois apenas. Eu tenho que entender que eles também são vítimas. E mais, gente, se nós queremos aprender com Jesus, nós temos que começar a pensar positivamente sobre as pessoas. Nós temos que começar a pensar que essas pessoas podem se converter. Feito Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Eu sei que você vai dar mancada, mas você vai mudar. E quando você mudar, cuida das pessoas. Vejam só, quando Jesus fala aqui em converter, eu quero que nós entendamos isso. Isso aqui não significa aderir a uma religião, não significa sair de uma religião e ir para outra. Não é disso que Jesus está falando. Se converter, a mesma coisa que se arrepender no Evangelho, tem a ver com mudar de caminho, tem a ver com abandonar uma atitude ruim para com a vida e se tornar mais humano. Entendem isso? Nós temos que acreditar que todo ser humano pode se converter, ou seja, todo ser humano pode abandonar o caminho ruim e pode se tornar mais humano na sua vida e no seu jeito de ser. Gostaria que um dia eu pudesse encontrar os dois ladrões que me roubaram as coisas, não para esfregar o dedo na cara deles, não é? Mas para constatar que eles tiveram condições de mudar, não é? De passar a se tornarem mais humanos e de abandonarem aquele caminho ruim, aquele caminho de violência. Sem medo de errar, gente. Quando você se tornar mais positivo em relação às pessoas, quando você começar a pensar sobre as pessoas o melhor e a esperar das pessoas o melhor, o nível de estresse da sua vida vai ser reduzido brutalmente. Entendem isso? Quando você começar a pensar o melhor e a esperar o melhor das pessoas, o nível de estresse da sua vida vai cair e as suas relações com as outras pessoas vão melhorar na mesma proporção. Para viver uma vida mínima, então, o sentido que Jesus nos coloca, o sentido de uma vida concentrada naquilo que de fato é importante, nós aprendemos até agora com Jesus duas coisas. Primeiro, valorizar pessoas e não coisas. E segundo, esperar sempre o melhor das pessoas. Quero concluir essa nossa reflexão com mais uma lição apenas. Através do seu exemplo, Jesus ensina para a gente também que ele vivia a partir de um relacionamento novo, livre e diferente com o Pai. Me parece que aqui nós estamos diante de uma coisa fundamental. Vejam por quê. O problema de muita gente é que a sua vida pesada, a sua vida cheia de plugins, como nós falamos no começo, né? É assim por causa da imagem do Deus no qual elas acreditam. Tem muita gente vivendo uma vida pesada porque aprenderam a acreditar num Deus pesado. Entendem isso? Queria convidar vocês a lerem os evangelhos. Não há nada mais fascinante nos evangelhos do que o jeito que Jesus fala o tempo todo do Pai. Apenas para ficarmos num exemplo, né? Mateus capítulo 9, versículos 9 a 11, Jesus diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. A lógica de Jesus nesse texto é uma coisa fascinante. O que ele está dizendo aqui? Jesus está dizendo assim: vocês são imperfeitos, são fracos. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz vocês que são maus, né? Vocês são imperfeitos, vocês são fracos, vocês cometem erros, e mesmo assim, vocês sabem ser carinhosos com seus filhos, vocês sabem atender os seus filhos, vocês sabem dar aos seus filhos aquilo que eles precisam, aquilo que eles pedem a vocês. Pois bem, se vocês, fracos e imperfeitos, conseguem ser pais assim tão bons, quanto mais o Pai, quanto mais o Pai.
O que Jesus está fazendo aqui? Ele está fazendo uma coisa de proporções astronômicas. Jesus está corrigindo o olhar daqueles homens sobre Deus. O Pai para Jesus não tem nada daquele sombrio que eu costumo chamar grande egoísta cósmico, aquele Deus que parece querer drenar a atenção de todas as pessoas. Tem muita gente que acredita num Deus assim, né? Aprenderam que Deus é um ser que vive dizendo: pense em mim, pense em mim, pense em mim o tempo todo, né? Se nós encontrássemos um amigo que fosse assim, né, que se relacionasse com a gente assim, dizendo: olha, pense em mim o tempo todo, eu sou o que há de mais importante, a gente se afastaria dizendo: é um doente, não é possível, né? Um egoísta, como é que pode uma pessoa viver desse jeito? E no entanto, muitos de nós acreditamos que Deus é assim. Acreditamos que Deus é uma espécie de sorvedouro cósmico de atenção, que está tentando o tempo todo drenar de nós a nossa atenção, as nossas forças, a nossa energia. Deus não é isso. Deus não é o grande egoísta cósmico, muito pelo contrário. O que nós encontramos em Deus, de acordo com Jesus, é uma abertura constante para todos. Deus não pede nada, Deus dá tudo o tempo todo. É assim. Tem muita gente que pensa em Deus, geralmente quem pensa em Deus como grande egoísta cósmico, também pensa nele como o grande vigilante cósmico, entendem isso, né? Imaginam Deus como sendo aquele grande olho que está o tempo todo percorrendo o universo para ver se encontra alguma coisa errada, né? O grande olho de Sauron, para quem gosta do Senhor dos Anéis, né? Virando de um lado para o outro assim, rastreando tudo e procurando alguém para derramar em cima dele a sua ira. Gente, para Jesus Deus não é nada disso. Não é essa a imagem de Deus que nós encontramos na boca de Jesus. Eu diria que o melhor retrato que Jesus nos dá do Pai está simbolizado naquele pai da parábola do chamado filho perdido. Vocês conhecem a história, né? Está lá em Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Vou apenas resumir brevemente. Eram dois filhos, um deles reivindicou sua herança, partiu, foi embora e gastou a herança toda na farra, e quando estava na miséria, passando fome, pensou em voltar para o pai e pedir, não para ser admitido como filho de novo, porque ele nem imaginava isso, pediu para ser admitido como um dos empregados do pai, para pelo menos ter o que comer. Esse cara até compôs um discurso para fazer para o pai, né? Ele disse: eu vou chegar para o meu pai e vou dizer para o meu pai assim: pai, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, por favor, me contrata como um dos seus empregados, é tudo que eu quero. O que esse rapaz não sabia, enquanto ele estava voltando para casa, diz a história que Jesus conta, é que mesmo enquanto ele estava longe, o pai tinha ficado ali à sua espera. Eu acho belíssimo isso, porque o texto diz assim, em Lucas 15, de 20 a 24, estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. Atenção um instante aqui, o texto é muito claro nesse ponto. O menino está voltando, né? Mas o texto já diz logo de cara, o menino não precisou chegar e chamar a atenção do pai, bater na porta, acordar o velho, dizer: pai, eu cheguei, etc, me desculpa. Não, o texto diz, estando o menino ainda longe, seu pai o viu. Ora, se ele viu, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele estava esperando. Isso quer dizer que o olhar desse homem deve ter ficado pregado no horizonte desde o momento em que o menino se foi, esperando o momento do menino voltar. E quando o menino apareceu no horizonte, ele não teve a menor dúvida. O texto também sugere isso, né? O pai vai ao encontro desse filho, né? Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. De acordo com Jesus, gente, é assim que o Pai é assim que o Pai Celeste é. Peguem a melhor reação que um pai humano pode ter, imaginem, a melhor reação que um pai humano pode ter, multipliquem essa reação ao infinito agora. Esse é o Pai. Você seria capaz de abraçar seu filho que volta nessa situação? Seria. Muito mais o Pai.
né? Multiplique isso ao infinito. No pai não há ira, não há severidade, não há cobrança, não teve nem sermão para esse rapaz. No pai o que existe é amor. Curioso é que o irmão desse filho perdido, e a parábola diz isso na sequência, o irmão desse filho perdido tinha uma perspectiva completamente diferente. Quando ele voltou do trabalho, diz a história que Jesus conta, e viu de longe a festa que estavam fazendo por causa do irmão dele, ele ficou bravo com o pai. E o texto vai dizer nos versículos 29 a 32, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, nós tínhamos que alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Notem aqui uma coisa importante, os valores desse outro filho estavam todos bagunçados. Para ele, coisas significavam mais do que pessoas. Diante da alegria do pai que estava recuperando o seu filho, ele não conseguia pensar senão no cabrito que ele achava que devia ter ganho do pai e não tinha ganho. Diante do irmão que estava voltando para casa, ele não conseguia pensar em nada a não ser no dinheiro que o irmão tinha esbanjado. Para ele, coisas estavam valendo mais do que pessoas. Agora o que chama a minha atenção é que o pai na parábola nem sequer repreende esse filho. Não repreende, não o corrige. O pai na verdade o consola, o pai tenta esclarecê-lo, dizer, filho, você está reclamando que eu nunca te dei um cabrito, você tem que entender que tudo que é meu é teu, você não precisava nem ter pedido, era só ter pego, não é? Tudo que é meu é teu. O pai tenta consolá-lo com essas palavras, mas ao mesmo tempo, ele tenta trazer o olhar do filho para aquilo que era mais importante. Veja, vamos esquecer isso, seu irmão está de volta, precisamos fazer festa, ele estava perdido e agora foi encontrado. Na verdade, gente, qual era o desejo desse pai? Jesus nos mostra que o que esse pai da parábola queria fazer era acolher os dois filhos, acolhê-los a ambos, até mesmo aquele que estava enxergando a vida de forma enviesada, ele queria também acolhê-lo. Na maneira como Jesus nos apresenta o Pai Celeste, na maneira como Jesus descreve para nós esse Pai Celeste, me parece que Jesus está querendo nos dizer que o único desejo do Pai para nós é que nós sejamos humanos. É isso. O único desejo do Pai para nós é que nós sejamos gente, que nós vivamos uma vida humana, uma vida organizada de forma humana, uma vida centralizada em valores humanos. É isso. O Evangelho é isso. O Salmo 115, eu não vou lê-lo agora, você pode ler em casa se quiser. Lá no versículo 8, ele vai nos dizer que nós nos tornamos iguais ao Deus que adoramos. Isso é muito interessante. Leia depois o Salmo 115, medite um pouco nisso. Nós nos tornamos iguais ao Deus que nós adoramos. Quem adora o Deus da crueldade, e me permitam dizer que ele não existe, ele é apenas um ídolo. Mas quem adora o Deus da crueldade, se torna cruel. Quem adora o Deus do preconceito e do ódio, que também não existe, é apenas um ídolo. Mas quem adora esse ídolo do preconceito e do ódio, se torna também preconceituoso, se torna também assassino dos seus irmãos. Mas quem adora o Deus que Jesus nos apresenta, quem adora o Deus que valoriza o ser humano, o Deus que perdoa, o Deus que acolhe, o Deus que sorri, o Deus que abraça, quem adora o Deus e Pai de Jesus Cristo, se torna mais humano. Queridos, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos corrigir as prioridades na nossa vida, vamos fazer das pessoas o que há de mais importante na vida, vamos olhar as pessoas com bondade, de forma positiva, e através de Jesus, olhando através de Jesus para o Pai,
aprendendo a ver o Pai como Jesus o vê, vamos nos tornar também amorosos, carinhosos e acolhedores para com todos. Viver dessa maneira é viver como um seguidor de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Quero orar com vocês. Vamos orar juntos para que essa palavra se torne real na nossa vida. Que o Evangelho, aplicado aos nossos corações pelo Espírito Santo, corrija as nossas prioridades. Eu queria te dar a oportunidade para orar você mesmo nesse momento, para fazer a sua própria oração diante do Pai. Daqui a pouco eu quero me juntar a vocês em oração também. Pai, agradecemos ao Senhor pela disciplina e correção da Tua palavra. Obrigado por corrigir os nossos olhares, mostrando que precisamos acertar o foco das nossas vidas. Como ensina a tradição da Tua igreja, esta é uma época de arrependimento, de exame das nossas vidas, de exame das nossas consciências. Pai, obrigado por nos ajudar a olhar para nós mesmos e identificar, porque eu sei que foi isso que fizemos, ouvindo a palavra, meditando nela, identificamos em nós atitudes que precisam mudar. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça para mudar isso, a graça para corrigirmos essas atitudes que estão equivocadas na nossa vida. Ajuda-nos a olhar a vida pelos olhos de Jesus. E fazendo isso, ajuda-nos a nos tornar mais gente, como Jesus espera que sejamos. Que a Tua graça esteja conosco para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.